Oi pessoal de casa, hoje é variação linguística. Que matéria legal! Variação linguística, a gente vai fazer análise de algumas possibilidades que a gente tem de comunicação. Falar certo, falar errado, falar formal, falar informal. Será que existe isso? Te prepara que hoje a nossa aula é sobre variação. Isso é legal da gente começar se dando conta do seguinte, ó. Tanto a língua escrita quanto a oral apresentam variações condicionadas por diversos fatores. A gente não pode, principalmente aqui no Brasil, desconsiderar a parte da regionalização de cada processo linguístico. Ui, como assim? Assim, ó, do jeito que a gente fala no Rio Grande do Sul é diferente do jeito que a gente vai falar lá no Rio de Janeiro, diferente que a gente vai falar em Minas, o jeito que a gente vai falar na Bahia, mas isso tudo são variações sobre o mesmo tema. Te dá conta que o principal é língua portuguesa. As variações são variações regionalizadas. E aí é legal da gente dar conta que essa região faz toda a diferença na hora dessa variação linguística. Tá, mas e a parte social? Porra, claro que faz. Imagina o jeito que a gente fala na academia, no jeito que a gente fala na faculdade, no jeito que a gente fala quando vai pedir um emprego, quando vai namorar, quando vai para uma aula. São variações diferenciadas. E as intelectuais? Como assim intelectual? Já ouviu falar do famoso ensino médio, ensino fundamental, nível superior, pós-graduação? Todas essas variações são variações que vão interferir nas possibilidades de linguagem que a gente tem. Isso é legal da gente dar conta. Imagina as possibilidades que a gente tem nesse processo todo, considerando regional, social, intelectual, ou seja, é um fenômeno. E aí ele diz que a língua escrita obedece a normas gramaticais e será sempre diferente da língua oral, mais espontânea, solta, livre, visto que é acompanhada de mímica e entonação, que preenche importantes papéis significativos. Isso é muito legal da gente dar conta, porque a galera sempre pensa assim, ó, ô Zambelli, mas tu é professor de português, como a gente fala errado, né? Claro que eu não vou explicar isso numa conversa de boteco, mas te dá conta que o jeito que a gente escreve não é o mesmo jeito que a gente fala. Tanto é que a língua, existe uma coisa chamada de língua padrão, que é para que a gente possa se comunicar com todas as regiões, com toda a questão social, com toda a questão intelectual, sem que haja interferência nesse processo. Então é legal da gente saber que existe sim muita variação e que claro que a fala é diferente da escrita, porque quando a gente fala mais alto, fala mais baixo, a gente fala triste, a gente fala sério e quando a gente lê é tudo do mesmo jeito. Tá aí o WhatsApp para não deixar mentir, né? Quanta mensagem ali não sai meio distorcida muitas vezes. Ele diz, mais sujeita a falhas, a linguagem empregada coloquialmente, ou seja, informal no dia a dia, difere substancialmente do padrão culto. Claro, a linguagem coloquial tende a não seguir tantas regras quanto o que a gente chama de linguagem culta, formal, padrão. E aí é óbvio que ela tende a ter um pouco mais de informalidades. Te liga só na charge aqui para a gente aquecer, que eles assim, ó, a evolução da língua, 1940. Vossa mercê me permite um galanteio, és bela tal qual uma petúnia, sois muito abusado. Aí, 1980, posso te falar uma coisa? Acho você linda. Para, meu irmão tá olhando. 2010, se liga mina, tu é a piriguete mais cachorra da balada. Demorou, vamos sapecar geral. E aí a gente tem a prova de que o tempo e a cultura é fundamental, são influentes diretos da linguagem. A cultura de cada momento, de cada situação e a relação do tempo que interfere direto também na nossa linguagem e a gente finge que não. E aí a primeira linguagem, a linguagem culta, formal, padrão, também, e aí começam algumas coisas meio absurdas, assim, chamada de elitizada, a linguagem formal, tudo tá aqui, nessa brincadeira. É aquela ensinada nas escolas. Então, pra gente não esquecer, a gente vai marcar a palavra escolas, que é a relação formal, é aquela aula de português tradicional, essa aula um pouco mais tradicional. Serve de veículo às ciências, que se apresenta como terminologia especial. Ou seja, por que a ciência se vale dessa linguagem?
Te dá conta que a ciência precisa ter um formalismo. Essa linguagem da ciência, se eu produzir essa ciência lá em Minas, o cara da Bahia tem que entender a mesma relação. Eu não posso usar algumas palavras que só estão em Minas, ou da cultura de Minas, e fazer com que o cara da Bahia se entenda para resolver isso. Não, por isso que a ciência, a relação formal, ela tem que ser de uma coisa mais genérica, ela tem que ser mais abrangente. E aí ele diz assim, ó, caracteriza-se pela obediência às normas gramaticais. Então isso aqui é a nossa principal marca, é a gramática. Mais comumente usada na linguagem escrita e literária, reflete prestígio social e cultural. Aqui, o grande debate que existe em cima desse assunto. Será que nós somos obrigados a dominar essa língua padrão? Ela é padrão para quem? Aí entra uma série de debates, baita tema de redação também, mas a gente não pode desconsiderar que mesmo ela sendo elitizada, padrão, formal, e ela é considerada ainda uma relação de prestígio social e cultural. Como assim, Zambelli? Prestígio social? Vamos comunicar. Imagina você está numa aula. E aí, de repente, a professora diz assim, ó, olha, pessoal, eu queria estudar muito, mas eu tive menos chances de conseguir essa vaga. Se vocês estiverem numa aula e o professor falar menos chances, e aí só para retomar, né, algumas pessoas podem achar que menos existe. Não existe. E aí, no padrão, né? No coloquial existe, mas no padrão não existe. E aí, alguém falou menos, o que o aluno que está sentado do outro lado vai pensar? O quê? Menos? É essa pessoa que vai me dar aula? Foda-se, não vou mais assistir. Ah, Zambelli, mas isso é muito radicalismo. Até pode ser, mas a gente considera isso um prestígio social. O cara fala direitinho lá, a gente se identifica daqui ou reconhece essa relação e diz, caraca, esse cara sabe. Isso não significa nada além de saber falar. Quantas vezes, em alguns momentos, a gente teve exemplos de linguagem padrão e um caos nas relações políticas? Quantos políticos não falam muito bem, se expressam muito bem, dominam essa relação e têm uma história política péssima? Né? Exemplos é que não faltam. Então, ela é de prestígio social porque as pessoas admiram, as pessoas reconhecem, ela estabelece alguma relação de poder, mesmo, até porque para chegar nesse nível, são pessoas que estudaram, pessoas que investiram em educação, que também é um fator diferencial. E ele diz que é mais artificial, mais estável, menos, aqui ó, destaca isso, menos sujeito à variação. Por quê? Porque se o treco é padrão, quem sou eu para avacalhar o bagulho? Não pode. Então eu tenho que seguir aquela linguagem mais tradicional, mais fixa, mais estável, né? E claro que ela é artificial. Claro que ela é artificial. Por exemplo, como poderíamos arranjar uma namorada falando a norma culta? Não tem, por obséquio. Dar-te-ei um beijo. A guria, sai daqui, monstro! Por quê? Porque dar-te-ei um beijo, mas ninguém vai querer beijar esse infeliz. Essa é a relação. Ela é artificial, ela não é natural, ela não é legal para algumas coisas. Para outras coisas, ela é legal. Isso é fundamental. A gente entender que nem tudo é tão ruim e nem tudo é tão legal. Existem várias opções para a gente analisar e uma dessas, então, fica por conta da linguagem padrão. Só que o contraponto dela aparece a relação de culta informal. E isso aqui, ó, chamada de coloquial. E aí, volta para aquele dilema social que as pessoas dizem que ela é a popular. Ah, Zambelli, se é popular, isso aí é ruim. Não, ela tem uma relevância na nossa comunicação e observem que ela é chamada também, pode ser chamada também de culta, mas informal. Por quê? Porque ela segue alguns princípios, ela não avacalha de todavia a relação. E aí a gente tem assim, ó, é aquela usada espontânea e fluentemente pelo povo. Então ela é espontânea, ela é da vida. Mostra-se quase sempre rebelde à norma gramatical e é carregada de vícios de linguagem. Ou seja, esses vícios de linguagem é um vício que a gente chama de solecismo, que são erros de regência, de concordância, barbarismo, que são erros de pronúncia, de grafia, de flexão, ambiguidade, cacofonia, pleonasmo. Ah, não entendi nada, Zambelli.
é muito normal na linguagem do dia a dia, na linguagem informal. Se eu não estou sendo avaliado por essa linguagem, é natural a gente assistir o jogo. Ah, mas a gramática falou que quem assiste no sentido de ver tem que assistir a. Então eu devo assistir ao jogo. Isso é no padrão, meu amigo. Lá no boteco, cerveja pegando, ovo de codorna, jogo na televisão, tu e os teus amigos aqui, ó. Vamos assistir o jogo. Ninguém diz, vamos assistir ao jogo. Tu cala a boca, idiota, tá bêbado. Por quê? Porque a linguagem do dia a dia, ela é espontânea, ela é coloquial, ela é da vida. Isso é linguagem culta informal. E aí, claro que ela vem carregada de uma série... A pronúncia, é muito legal a gente ver a pronúncia, né? Quantas vezes as pessoas dizem, me deu uma agulhada aqui, uma agulhada no figo. Não é figo, pelo amor de Deus, mas é a linguagem do dia a dia, as pessoas falam isso, né? Os problema, é uma relação coloquial, é informal. Tu vai dizer, mas não pode falar. Quando que não pode falar? Não pode falar se estiver palestrando, se estiver numa academia, numa universidade, dando uma palestra, vai dizer, gente, cada vez mais investindo nisso, nós teremos menos possibilidades, porque os problemas... Ah, bom, meu amigo, aí fudeu a barca. Agora, lá no boteco, lá na loja, lá na vida, azar, é da vida, certo? Ela então marca expressões vulgares. Claro, isso aqui é legal da gente pensar, ó. Ela tem uma marca meio preconceituosa, né? Chamar de expressões vulgares. Ou seja, ela não é aquela linda princesa lá da norma culta, ela é a chinelagem, ela é a fudida. Então, ela é só chamada de vulgar. Ela é bonita pela sua essência. Ela é bonita pela espontaneidade. Ela é bonita porque ela é natural. E isso a gente não pode descartar. As palavras são palavras que marcam um pouco de preconceito. Mas tá de boa. Ela é marcada por gíria, que a gente vai ver daqui a pouco. Ela é preferência pela coordenação, que ressalta o caráter oral e popular da língua. Então a marca disparado é a relação da popularidade dessa língua, porque a língua do dia a dia é a língua do povo e ela é uma relação também de caráter oral. É mais do que a gente fala. É legal da gente se dar conta que a gente fala essa, mas a gente escreve a outra. Ah, Zambelli, se tu vê se a minha redação, tu vai dizer que eu escrevo a que eu falo também. Não, tudo bem. Mas aí por isso que a gente estuda a gramática. A gente estuda a gramática para os concursos e para fazer uma redação exatamente para pegar essa relação de prestígio social e cultural. Então eu falo, todo mundo fala português, te dá conta disso. O Brasil inteiro fala a mesma língua. Uma relação oral. Quando eu vou para a escrita, é essa que eu sou obrigado, é a culta formal. Mas eu continuo falando a relação informal. Posso falar a culta formal para determinadas situações? Sim. Lembra que falar e escrever é como roupa. A gente não vai de terno para a beira da praia e a gente não vai de biquíni e de sunga e de bermuda para uma formatura. Então a relação é: posso ir de terno? Pode, não é adequado. Posso ir de sunga na formatura? Não pode. Tá, mas aí qual é a relação? Cada relação é uma relação que tem a sua estética. A linguagem é a mesma coisa. Por isso que língua portuguesa é fascinante. Olha só, vamos fazer um exercício para a gente sentir o clima. Com frequência, a transgressão à norma culta constitui uma marca do registro coloquial da língua. Nesses casos, parece existir de um lado a norma culta e de outro a norma coloquial. E esta muitas vezes se impõe socialmente, em detrimento da primeira. Ou seja, a coloquial vence a padrão. E ele diz, um exemplo de transgressão à norma culta acontece numa das alternativas abaixo, assinale-a. Nós éramos 5 e brigávamos muito. Perfeito, concordância adequada, primeira pessoa do plural, nós, o verbo concordando. Estrada lamacenta que o governo não conservava. Perfeito. Miguel fazia muita falta, embora cada um de nós trouxesse na pele a marca de sua autoridade. Até então não tem nada. Agora, olha o detalhe dessa. Você assustou ele falando alto. Esse ele é uma marca da oralidade. Porque a gramática padrão diz assim, ó.
Se você quiser dar um complemento para esse verbo, se o verbo exigir um complemento, esse complemento tem que ser chamado de pronome oblíquo. Caraca, nem sei o que é isso. Lembra que um dia a gente estudou um treco assim, ó? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, olhe, nos, e ele decorou aquela lista infernal. E a gramática padrão diz, não pode usar pronome reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, para ser o complemento. Quem é complemento são os oblíquos. Logo, você, sujeito da frase, mandou ele. Não posso mandar ele. Você o mandou. Quem manda, manda alguém, né? Então você o mandou. Então essa é a relação. Esse ele é marca de coloquialidade, por isso que a letra D de desespero passa a ser a nossa resposta. Se um de nós ia para o colégio, os outros ficavam tristes. Um de nós, né? Nós somos nós, é um, ia. Perfeito. Letra D é a nossa resposta. 3. Linguagem popular ou vulgar. Aqui, ó, tá diminuindo a relação. A culta informal ainda tem lógica, ainda tem um encostinho lá na formal. Agora o treco vai desgringolar aqui, ó, vai ficar meio perdido. Existe uma linguagem popular ou vulgar, segundo Dino Prater, abre aspas, ligada aos grupos extremamente incultos. Claro, a gente poderia ficar 2 horas debatendo sobre a relação preconceituosa, a relação de exclusão que tem, mas são termos para a gente não esquecer, para a gente didaticamente ficar ligado. Então, extremamente incultos, aos analfabetos, aos que têm pouco ou nenhum contato com a instrução formal, ó. Então, pouco ou nenhum contato, né, com a relação padrão, com a escola, a galera da vida. Essa galera tende a usar essa linguagem popular, não a popular culta, né, mas a popular vulgar. Na linguagem vulgar, multiplica-se estruturas como nós vai, ele fica, eu de um beijo nela, tum, 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 vamos ir no mercado, tu vai ir com nós. É a linguagem desgringolada, é a linguagem perdidaça. A gente entende, muitas vezes, mas a gente chega a fazer em alguns momentos muita força para entender esse mecanismo. Isso é legal da gente se dar conta. Então, olha só, saudosa maloca. Peguemos todas as nossas coisas e fomos pro meio da rua. Preciar demolição. Que tristeza que nós sentia. Cada tauba que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei. Os homens tá com a razão. Nós arranja outro lugar. Só se conformemos quando o Joca falou. Deus dá o frio conforme o cobertor. Isso é lindo da gente pensar que é a linguagem falada, é a linguagem na essência, na pureza, sem influência da norma culta, sem influência dessa gramática tradicional. E isso é a linguagem falada pura, chamada didaticamente de vulgar. Tá, agora vamos ver o que os caras cobraram em cima disso. Considere as afirmações. Ele diz, a letra saudosa maloca pode ser considerada como realização de uma linguagem artística do poeta, estabelecida com base na sobreposição de elementos do uso popular ao uso culto. Pessoal, tem que reconhecer, a gente não pode ser preconceituoso e dizer, meu Deus, que coisa horrível, me afaste desse poema. Não dá pra gente fazer isso. A expressão artística, a rima, a lógica, é a fala, a gente consegue visualizar o cara falando aquilo, de tão natural que é essa linguagem. Logo, tem sim um movimento artístico ali dentro. E aí ele diz, é uma relação artística, base na sobreposição de elementos popular ao culto. Sim, não há inversão louca, tá tudo bonitinho, só que do jeito que o cara fala. Tá certo a número 1. Número 2. Uma dessas sobreposições é o emprego do pronome oblíquo na terceira pessoa se no lugar de nos. Só se conformemos, diferentemente do que prescreve a norma culta. A norma culta diz assim, ó, se eu te chamar de tu, se eu te chamar de você, se eu te chamar do que for,
os pronomes têm que ser todos do tu e os verbos têm que ser todos do tu. Se eu te chamar de você, os pronomes têm que ser do você e os verbos têm que ser do você. Se eu falar nós, os pronomes têm que ser de nós e os verbos têm que ser de nós. Ou seja, verbos e pronomes devem acompanhar a relação que a gente conversa. Então, se o cara usou aqui, ó, conformemo, que era nós nos conformemos, tem que adaptar esse pronome. Tá certo a número 2 por isso. E a número 3. A letra de Saudosa Maloca apresenta a linguagem inovadora, visto que, sem abandonar a linguagem formal, dirige-se diretamente ao leitor. Pessoal, alguns problemas aqui, ó. Apresenta uma linguagem inovadora, por incrível que pareça, não tem nada de inovador nisso. Isso é uma linguagem da fala, isso é uma linguagem do dia a dia, de pessoas que não frequentaram a escola para aprender essa gramática tradicional. Então, ela não tem nada de inovador, ela é um registro unicamente da fala. Da fala escrita, né? E aí ele diz assim, ó, sem abandonar a formal. Abandonou, em alguns momentos abandonou. Dirige-se diretamente ao leitor. O cara está contando a história, mas não diretamente ao leitor. Então, a 3 está errado. E aí a gente vai marcar, por consequência, a letra D de desespero. Legal. Olha só essa outra aqui, ó. Gíria. Ele diz assim, a gíria relaciona-se ao cotidiano de certos grupos sociais. Esses grupos utilizam a gíria como meio de expressão do cotidiano. Isso é legal. Ela, quando marca grupos sociais, quem vai lá trabalhar com a relação de jovens, vai encontrar umas certas gírias que provavelmente não usaria essas gírias. As gírias também, vale a pena um destaque, elas são descartadas muitas vezes com o tempo. A gente usa, não serve mais, larga essa gíria. Nós vamos entender o processo aqui, ó. Assim, a gíria é criada por determinados segmentos da comunidade social. A galera do skate, a galera do surf, a galera da aula, a galera... Todo mundo tem um grupo. E esses grupos são marcados pelas suas gírias, palavras de uso restrito, de uso específico, de identificação, marcas de identificação na linguagem entre esses grupos, que divulgam palavreado para outros grupos até chegar à mídia. Os meios de comunicação de massa, como a televisão e o rádio, propagam os novos vocábulos. Às vezes também inventam alguns. A gíria que circula pode acabar incorporada pela língua oficial, permanecer no vocabulário de pequenos grupos ou cair em desuso. Claro, por exemplo, se a gente pegar a palavra legal. Legal um dia nasceu como gíria, com o tempo passou a ser padrão e hoje ela é padrão. Agora, se eu pegar e falar uma gíria, por exemplo, show de bola. Show de bola, na década de 90, estourou, era um fenômeno. Hoje, se a gente está lá num bar e alguém faz um negócio de show de bola, amigo, você já está ultrapassado, show de bola não se usa mais. São como roupas. Palavras são como roupas. Em alguns momentos, na década de 80, a ombreira, que era um treco que as pessoas botavam aqui para ficar com os ombros assim, ela era moda. Hoje, se alguém sair de ombreira na rua, vai ser um pouco estranho. As palavras, a mesma relação. Lembro, certa vez, que minha avó, nós vendo televisão e apareceu o Clodovil. O Clodovil, que era um apresentador homossexual da televisão brasileira, apareceu e a minha avó olhou para o Clodovil e falou: esse rapaz é um Pepsi. Eu falei, Pepsi? Não entendi a relação. E aí eu pensei, pode ser. Pepsi pode ser. Que é a campanha da mídia da Pepsi. E eu falei, tá, mas por que Pepsi? Porque pode ser? E ela falou, não. É Pepsi. E eu falei, mas o que significa Pepsi, porra? E ela falou, porque é refrescante. Não entendi nada. Eu falei, não entendi, essa velha tá louca. Alzheimer tá pegando. Mas aí, em dado momento, ela me disse o seguinte, ó. Eu falei, tá, mas da onde tu tirou isso? E ela falou que no tempo dela, no tempo quando ela era mais não vó, assim, do jeito que ela já tá, ela pegou e disse que havia uma propaganda que um rapaz tomava Pepsi e dizia, que refrescante. E aí se pegou por essa propaganda um contexto de quem era chamado de fresco era Pepsi. Ora,
Vejam as possibilidades de vocabulário e de comportamento social. Porque naquela época, isso tomou uma proporção gigantesca. E as pessoas refletiam sobre isso, debochavam disso, que hoje, primeiro, as pessoas não saem apelidando os outros, vendo televisão e xingando as pessoas, né? Pelo bom comportamento, liberdade para todo mundo. Deixa o cara. Mas aí, minha avó já foi lá, já deu uma julgada no cara. E usou uma palavra, uma gíria, que hoje não faz o menor sentido, né? Se eu sair na rua e falar, eu tenho um amigo Pepsi, ninguém vai entender nada. Então a relação a gíria, ela é como a roupa, ela é por algum momento, pode ficar, calça jeans entrou um dia na moda e tá até hoje. Mas as outras podem mudar. Ela pode cair em desuso, ela pode viver só nos pequenos grupos, ela pode ir para a língua formal, ou seja, as palavras, né? São vivas e estão aí na vida. Vamos fazer o exercício aí então, te liga, vamos parar de falar mal dos outros, olha assim. Nas orações a seguir, as gírias sublinhadas podem ser substituídas por sinônimos. Essa é a grande pedida de uma prova. Não vai cair propriamente uma gíria, mas a forma que nós podemos interpretar aquilo. E aí, claro, geralmente uma gíria mais tradicional, ou uma certa forma de se empregar a palavra no texto. E eles assim, beijava tudo que era mulher que passava dando sopa. O que é esse dando sopa, né? Indica a opção equivalente do ponto de vista de sentido. Sentido é semântica. No sentido, na semântica, há essas expressões. Então, a mulher que passasse dando sopa era distraidamente, reclamando ou distraidamente? Distraidamente, né? Não é reclamando, a mulher tá lá, não acredito, eu tô indignadinha. E o cara ia lá dava um beijo. Não é essa a relação. Ela tava distraída. Aí eles assim, depois, o Papa de Araque. Então era um papa falso ou esperto? Olha, de Araque é falso, né? É uma relação, comprei isso aí é um atleta de Araque, ou seja, não é verdade, ele não é atleta, né? No caso aqui não é papa. E aí ele diz assim, uma homenagem também aos salgueirenses que no carnaval de 67 entraram pelo cano. O que entraram pelo cano? Eles se saíram mal ou eles obstruíram-se? Não, também não dá para levar o pé da letra, né? Os caras entupiram no cano. Não, né? Então a nossa relação passa a ser a relação da letra A. Eles se saíram mal. É essa a ideia que a gente tem nessa questão de número 3. Vamos falar da linguagem regional, então. O que é essa marca de regionalidade? Eles assim, marca de região. Regionalismo ou falares locais. Tá na moda, a palavra-chave, assim, na modinha agora, é falares locais. São variações geográficas do uso da língua padrão, quanto às construções gramaticais. Empregos de certas palavras e expressões e do ponto de vista fonológico. Porque observa que a gente tem uma série de diferenças, por exemplo, entre outras, com a palavra R, né? Algumas pessoas andam de carro, usando de carro, usando de carro, ou seja, a variação desse R é regional, é cultural e é uma variação, né? Tem uma relação fonológica. No Brasil, por exemplo, falares amazônicos, nordestinos, baiano, fluminense, mineiro, sulino, enfim, até chega a ser uma marca do Brasil e uma marca bonita da gente entender esse processo. São marcas de cada região, tem o seu jeito de falar, suas palavras-chave, a sua entonação, as suas pronúncias, são variações da mesma língua, né? Mas a relação fonológica. E aqui tem, leia o texto a seguir e responda à questão. Explica ao Senhor. O diabo vige dentro do homem, os crespos do homem. Ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos. Solto por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum. É o que digo. O Senhor aprova? Me declare tudo, franco. É alta mercê que me faz. É pedir posso, encarecido. Este caso, por estúrbio, que me vejam, é de minha certa importância. Tomara não fosse, mas não diga que o Senhor, acisado e instruído, que acredita na pessoa dele, não, lhe agradeço. Sua alta opinião compõe minha valia. Já sabia, esperava por ela. Já o campo. E aí ele diz assim, a gente, na velhice,
carece de ter uma aragem de descanso. E agradeço. Tem diabo nenhum, nem espírito, nunca vi. Alguém devia de ver, então era eu mesmo, este vosso servidor. Fosse-lhe contar bem, o diabo regula seu estado preto, nas criaturas, nas mulheres, nos homens, até nas crianças, eu digo. Pois não é o ditado, menino, trem do diabo, e nos usos, nas plantas, nas águas, na terra, no vento, estrumes. O diabo na rua, no meio do redemoinho. E aí Guimarães Rosa, que é o cara para fazer texto, ele escreve de um jeito próprio, ele tem todo um jeito especial de escrever, e ainda mais ali no Grande Sertão Veredas. E aí diz aqui, ó, o texto de Guimarães Rosa mostra uma forma peculiar de escrita, denunciada pelos recursos linguísticos empregados pelo autor. Entre as características do texto está, qual é a marca desse texto? O que tem ali de especial? É isso que pede a nossa questão. E aí ele diz aqui, ó, o emprego da linguagem culta na voz do narrador e o da linguagem regional na voz da personagem. Ó, cuidado, a gente não tem essa norma culta e essa questão regional, né? Essa relação, ela não é tão clara assim, ó, agora o narrador tá falando, agora tá o outro falando. Não é tão clara essa relação dentro do texto. É tudo meio misturado. Depois, a recriação da fala regional no vocabulário, na sintaxe e na melodia da frase. É isso aqui. Aqui que está a nossa resposta. Vamos entender por que isso é a nossa resposta? Porque olha só, tem recriação do regional? Tem. Ele vai pegando e vai transformando aquela linguagem. Algumas palavras a gente não conhece, não é tão fácil para a gente assimilar, a gente só assimila porque está no contexto. Então, tem marcas da regionalidade, tem marcas na sintaxe, ele começa a frase pelo pronome oblíquo, né? Ele tem marca de sintaxe. E a melodia da frase são frases com cadência, são frases, em algumas até com certa rima. Então, sim, é uma reconstrução, é uma forma peculiar de escrever. Tá ali a nossa resposta. Por que não é a letra C? O emprego da linguagem regional predominantemente no campo do vocabulário. Não é uma relação predominantemente. Existem algumas palavras, mas não é o predomínio. Todo mundo entendeu mais ou menos o que o cara está querendo dizer aqui. Então, não é uma marca regional. A apresentação da língua do sertão fiel à fala do sertanejo. A gente não sabe se era o sertanejo exatamente, não é fiel. Não sei se é fiel. Então não posso provar isso. O uso da linguagem culta, sem regionalismo, mas com novas construções sintáticas e rítmicas. Não. Né? Ele não está criando uma nova relação. Então, letra B é a nossa resposta. Essa é a relação de variação linguística que a gente poderia pensar. Para não deixar passar, é claro que a gente tem que falar da internet. WhatsApp, Facebook, Twitter, relações que aceleraram essa linguagem. Pensa, por exemplo, no Twitter. A gente tem 140 caracteres para escrever uma frase, e tem que escrever uma frase nisso. Então é claro que essa linguagem foi se reconstruindo e a gente criou o famoso internetês, né? Então, são dois dos principais motivos dessa simplificação e da abreviação de palavras entre quem usa a internet e costuma mandar mensagens. Primeiro, facilidade de escrever de um modo simplificado. E o segundo, a pressa. Ou seja, a gente ganha tudo ali. A gente escreve mais rápido, vai direto ao assunto e ganha tempo com isso. Esta, por sua vez, está ligada a outras duas razões, a economia e o desejo de reproduzir virtualmente o ritmo de uma conversa oral. Isso aqui, ó, detalhe importante. A relação é virtual, mas é muito difícil de eu aplicar a relação padrão aqui, a número 1 que a gente estudou hoje. A tendência é a marca da oralidade virtualmente. Tanto é que a gente sabe exatamente quando uma pessoa está entrando pela primeira vez na rede. Quando ela está escrevendo ali, ó, vamos pegar um exemplo básico? Quem tem pais no Facebook sabe quando eles entraram no Facebook. Porque eles escrevem direitinho, eles tendem a escrever não do jeito mais acelerado que a linguagem, de um outro jeito. E a gente marca. E esse aqui está entrando agora. É uma das marcas que a gente tem. Para a gente não deixar passar, boa tarde, amigão. Como você está? Como você está interessado em trabalhar nessa empresa e somente poderá o fazer por meio de concurso público, deve acessar o link concursos em fepes.org. Assim, tu tens informação não apenas a respeito do concurso
da Kazan, mas também de outros daquela fundação que aquela fundação coordena. Olha só, detalhe, né? Aqui um você, depois tu tens, né? Aqui é um VC e depois lá é um tu tens, daí lá já conjuga, ou seja, misturou já uma relação de pronomes ali, enfim. Outra, né? Olha, chamar o cara de amigão, imagina assim, ó, o gerente do banco. Ah, vai chegar o gerente do banco. Aí tu entra no banco e o gerente diz: "Oi, e aí, amigão, como é que está?" Eu sei que é hipocrisia, mas a gente vai pensar: eu vou deixar meu dinheiro com esse cara. Eu prefiro encontrar um gerente de banco de terno, formal, que diga: "Boa tarde, sente, quer um café, os investimentos, tananã." Ou a gente quer um: "E aí, amigão, qual é que é?" De bermuda. "E aí, como é que tá? Senta aí, meu. Bah, olha só." É horrível, mas são as relações que a linguagem faz com a gente. São relações que marcam isso. Eu não quero o gerente lá me chamando de amigão, né? Eu quero uma relação mais formal. A gente está falando do meu dinheiro. E aí essa relação aqui, ó, já se misturou. Vamos ver o que ele está querendo aqui. E aí a nossa questão vai pedir o seguinte, ó. Assinale a alternativa correta quanto a esse tipo de correspondência. Nesse tipo de correspondência, o termo amigão é permitido, desde que realmente haja amizade entre quem a envia e a que a... Não, peraí. A gente vai considerar essa relação uma correspondência, o cara me chamar de amigão. É a mesma coisa quando a gente vai numa loja comprar uma roupa e a guria diz: "E aí, querida? E aí, querido?" A gente nem se conhece, meu. Eu sou baita trouxa, não faz assim. Ou seja, é exagero de intimidade. Tem que tomar cuidado com isso. Na letra B, nesse tipo de correspondência são aceitáveis abreviaturas como VC e TB, comuns em e-mails entre amigos. Pessoal, se alguém que está querendo saber sobre concurso manda uma correspondência, eu vou responder de uma forma padrão. Não posso abusar da intimidade, a gente nem sabe quem é que está querendo saber essas informações e até que soubesse, é uma relação profissional. Então não cabe o TB e o VC. Está correto o emprego de pessoas gramaticais diferentes. VC está interessado, tu tens. Considerar isso erro gramatical é preconceito linguístico. Existe esse debate, mas não pode. Se a gente está pensando assim, ó, Zambelli, fui comprar uma cerveja no boteco e eu chamei o cara de você e depois perguntei tu. Beleza, é a linguagem do boteco. Agora, naquele e-mail é um e-mail formal, não dá para misturar. Em somente poderá o fazer, há erro do emprego do pronome oblíquo. A correspondência empresarial, mesmo sob a forma eletrônica, obedece à norma culta. Isso porque o somente é um advérbio e advérbios atraem pronomes para frente do verbo. Então, somente o poderá fazer. Tá aí a nossa resposta. A letra D de desespero é a nossa resposta. Isso, mesmo eu considerando uma relação de correspondência empresarial, é eletrônico, mas se é empresarial, é norma padrão. A norma padrão é que evita ambiguidade. Ela vai evitar com que o meu cliente que lê esse e-mail vá pensar: "Pô, esse cara tá abusando de mim, tá sendo muito informal." Não, com a linguagem padrão não gera nenhum caos, não há ambiguidade, não há nenhum constrangimento que a língua possa nos oferecer. Por isso que ela é chamada de padrão, porque ela padroniza a relação que nós vamos estabelecer com as pessoas. Legal? E aí, já era então essa aula. Legal da gente se dar conta que essas variações, elas nem todas são 100% boas ou vilãs dessa relação. A relação depende para que você quer usar. Você quer usar essa relação para uma relação formal? Usa a linguagem padrão. Não, eu vou sair para namorar. Uma relação coloquial. Olha, eu tenho um tio que não estudou e ele fala: "Nós furmo e nós vortemo." É a linguagem do cara. Cada um... Ah, minha priminha de 12 anos escreve na internet um internetês. É a linguagem de 12 anos. Ou seja, a gente não tem o certo e o errado na linguagem. São variações sobre o mesmo tema. Cada variação para uma situação. Essa é a ideia que a gente tem que ir para a nossa prova considerando isso. Aspectos e para que serve, a serviço de quem está essa linguagem. E aí é como roupa. A gente usa de acordo com a situação. Era isso, não desiste, continue estudando. Variação linguística para concurso, te liga na norma padrão, né? Assiste uma videoaula lá para a gente ficar mais firmezinho nessa história. Até!